Olá, amigo telespectador do programa Liberdade de Expressão na rtvliberdade.com. Estamos aí com mais um programa. No próximo domingo, eleições municipais, candidatos a vereador e a prefeito. Lembrando que esse programa tem o apoio da Direct Wi-Fi, a internet mais rápida e segura da região. Quero lembrar também a você, amigo telespectador ouvinte, que na próxima quarta-feira, às 20 horas, nesse local, no mesmo horário, teremos o último debate, promovido pelo programa Liberdade de Expressão entre os candidatos a prefeito de Campo Magro. Todos os 4 candidatos já confirmaram presença. Então é a última oportunidade de conhecer o perfil e propostas dos candidatos. Hoje estou aqui com o vereador Felipe Braga Cortes, que é candidato à reeleição pelo PSD. Boa noite, vereador. Tudo bem? Prazer é nosso. Primeira vez aqui presente no programa, legal, bacana ver que vocês estão trabalhando, divulgando. Acho que a democracia é isso, é mostrar à população a dificuldade que tem hoje cada vez mais de se divulgar, mostrar e debater sobre política. Primeiramente, a gente estava conversando antes de iniciar aqui o programa, você falou que foi candidato pela primeira vez em 2000. Podia contar um pouco da sua carreira política aí? Então, a carreira política nossa, ela começou dentro de casa e tem vários filhos e parentes de políticos no Paraná. Eu sou um deles e a gente vem de uma família de política no estado, que começou tudo com o ex-governador Ney Braga. E meu pai, na década de 60, também foi vereador em Curitiba, em 58, e depois se tornou, por algumas vezes, deputado estadual. E eu me formei na PUC, que nem você, em engenharia civil, em 89, tive um período na iniciativa privada, depois prestei um concurso público e hoje eu sou funcionário do Estado, mas em 2000, e eu vou dizer para você como surgiu a questão, não foi uma questão só de família, mas principalmente dos amigos. Todos os meus amigos diziam que eu tinha vocação para a política, que eu devia seguir os passos do meu pai, enfim. E em 2000 eu resolvi, junto com um grupo de amigos, como sempre você faz no início de tudo, sair candidato a vereador. Foi uma eleição extremamente difícil, a eleição de 2000 era uma eleição da minha geração com 8 ou 9 candidatos fortes. Foi uma das eleições mais difíceis que teve na época. E a gente fez 7 mil e poucos votos, mas mesmo assim ficamos em suplente. Mas isso, de verdade, assim, acho que fez muito bem para a minha carreira, para o meu conhecimento, porque eu acabei sendo convidado a ser diretor da Coab naquela oportunidade, na gestão do prefeito Cássio Taniguchi, e acabei ficando por 3 anos como diretor da Coab, me dando, acho que um entendimento muito bom da administração pública, que eu não tinha, a municipal. Eu tinha da estadual e não da municipal. E isso, nesses anos, eu trabalhei muito com a regularização fundiária, uma área da minha área, de engenharia, enfim, e um conhecimento da cidade que eu não tinha. A partir disso, abriu vaga, tem sempre uma eleição casada no país, eleição de vereador e prefeito, depois a eleição de deputado federal, presidente da República, e abriu uma vaga e eu acabei assumindo de vereador. E a partir disso, na sequência, foram eleições que a gente veio a disputar, com 2 intercaladas de deputado. A gente tentou em 2010 deputado estadual e em 2014 uma eleição. Em 2010 você fez quantos votos? Foi 26 mil e poucos votos. E em 2014 para deputado federal, quase repetimos a mesma votação. Uma eleição difícil, deputado federal, uma experiência que a gente quis ter. Curitiba e região metropolitana, mas principalmente Curitiba, que é o nosso conhecimento como político é aqui. O estado inteiro é diferente quando se disputa uma eleição proporcional pelo estado, E Curitiba vira uma cidade que com 1 milhão e tantos mil votantes é tão difícil fazer voto aqui, tanto quanto vereador. Mais de 1000 candidatos? Hoje como vereador, mas eu digo como deputado mesmo, isso é uma eleição extremamente difícil. E como vereador, a gente vem seguindo uma trajetória
que eu considero muito boa, a gente realmente faz com dedicação o mandato e realmente acho que tem de gostar do que você faz. E eu posso afirmar para você que eu gosto muito do que faço, né? Com toda a dificuldade da classe política, toda a dificuldade de percepção do eleitor, de credibilidade, né, que praticamente não existe mais. A abordagem hoje ela vem cada vez mais sendo mais difícil, né, quanto ao eleitor, e o eleitor, em certo aspecto, eu acho que ele está muito mais crítico, com certeza, não aguenta mais, né, ver tudo o que está acontecendo no país. O reflexo da Lava Jato, ela é um reflexo muito forte nesse processo eleitoral, não tem como não ser. Hoje mesmo prenderam mais um ex-ministro e assim por diante. Isso automaticamente na cabeça da população, e não tem como não ser diferente, é um descrédito de toda a classe política, né, no país como um todo, que consequentemente recai sobre os vereadores, sobre o prefeito, e eu acho que isso até é muito bom. Espero, sinceramente, que a população, na hora de votar, por mais que ela seja obrigada a votar, esse é um fato, você que é na área jurídica, acho que é uma discussão quanto à reforma política no país, tem que passar por tanta coisa, passar por uma reforma na questão dos partidos, 35 partidos por enquanto. A gente não tem como sobreviver nisso, ninguém sabe quem é quem, não existe ideologia partidária, né? E também essa questão do voto ser obrigatório, que isso, desde que eu saí a primeira vez candidato, eu sempre achei que isso seria uma mudança muito importante para o país. Tem gente que não acha que não. Eu acho que quem for votar ou vá votar, que não seja obrigatório, ele vota consciente, né? E o voto obrigatório no país, na forma que está a democracia, na forma que estão construindo os partidos, é muito complicado. Mas o processo eleitoral ele vem mudando, né? Vamos emendar então, você falou da necessidade de reforma. O que você está enxergando com essa eleição aí? É de 90 para 45 dias, não tem mais aquela poluição visual, o tempo de rádio e TV diminuiu de 45 para 35 dias, limitação de gás. Qual que é a sua análise geral sobre isso? No geral, eu acho extremamente positivo. Quanto à questão de poluição visual, veja, quando eu saí candidato a primeira vez, praticamente podia tudo. Desde distribuição de brinde, de um boné, camiseta, assim por diante, até panfletagem posta, não sei se lembram disso. Era uma verdadeira guerra por posta. E se você não faz a propaganda, se o jogo permite fazer, você é quase obrigatório, é você fazer. Mesmo que dentro da tua consciência você saiba que um cavalete numa esquina não vai mudar teu potencial de voto, ou seja, não influencia tanto. Mas, como você tem que demonstrar que está em campanha, então você faz o cavalete. Se você não fazer, o eleitor vai te questionar. Não faz, talvez sim, você fica com aquela situação, a tua equipe, você faz, Felipe, tem que fazer. Então, nesse aspecto, acho que foi extremamente positivo. O que eu não vejo e talvez isso tem que vir do eleitor, o eleitor tem que sentir que mudou, que não é mais aquela coisa do churrasco, do pão lá de trás e da gasolina para pôr película no carro, uma série de coisas extremamente erradas e que acaba por questões do candidato querer se eleger a todo custo. Isso é um custo alto. Hoje não tem mais esse tempo, o tempo é mais curto e também não tem essa exposição. A única situação que eu vejo como negativa é a renovação. Eu, sinceramente, mesmo sendo um vereador já de 4 mandatos, eu falo da renovação porque é importante sim para a democracia, é importante que pessoas que tenham vocação, que tenham de alguma forma, por alguma manifestação da vida dele, profissional, ou mesmo por vocação familiar, que ele queira entrar na política, que hoje está muito difícil, as pessoas acham e observam isso como um emprego, como uma situação de, entre aspas, se dar bem, né? Nós temos que ter pessoas que entrem para a política sabendo que é uma exposição grande, que pode, a partir do que está acontecendo no país hoje, e a Lava Jato é o exemplo disso, e tomara que se
siga o exemplo na Justiça Estadual nossa, aqui do Estado do Paraná, em todas as justiças. O Poder Judiciário tem que ter uma percepção que as coisas mudaram, né? Que em função dessas punições as pessoas acabem, aquelas que achem que pela política vão se favorecer, ver que não vão acabar que não vão se favorecer tanto e acabem saindo fora desse jogo. Precisa realmente de gente que tem um espírito público, de doação, de entrega, de dedicação, né, de servir a população e não servir-se, né? Isso é uma coisa que acho que vai vir com o tempo e é fundamental que você tenha punição no país, não só para a classe política, que é de 4 em 4 anos que não tem um vestibular, né? Não como o Lula falou, né? Aquele absurdo que ele falou, que quer dizer que quem faz concurso público não é tão honesto quanto um político. Isso é uma barbaridade, né? Dizer uma coisa dessa. Eu acho que tem que ter sim uma renovação positiva e isso vai vir com o decorrer do tempo. Quando as pessoas que assumem um cargo público, seja ele de vereador ou mesmo no executivo, vejam a responsabilidade que é e a ação que cada um faça tem que ser com essa responsabilidade devida e benefício à população, porque, volto a dizer, a credibilidade da classe política está no fundo do poço. Então, essa mudança acho que tem um fator positivo de gastos, é muito menos gasto. Agora tem o fator que eu vejo quanto à renovação uma dificuldade, de verdade. Eu não sei como vai ser a eleição de 2018, que é uma eleição fundamental para o país. Nós temos que eleger um novo Congresso Nacional. Esse Congresso está devendo muito, né, quanto às reformas políticas e tudo que temos que ver. Ficou muito o Congresso paralisado em função do impeachment, né? E o país precisa crescer. Mas eu diria assim, as eleições estão melhores. A confiança do eleitor muito baixa. Mas talvez seja uma nova época, né? Para que as pessoas realmente sintam a importância de votar corretamente. E eu fiz um material de propaganda e de divulgação nossa. Na capa eu pus assim, vote em quem você conhece. Quem pode ser eu, como pode não ser eu. Mas o fundamento é votar em quem você conhece ou quem você pode conhecer, né? Hoje você pode ir na internet, fazer toda a pesquisa que você puder fazer. Hoje as pessoas votam no escuro se quiser, né? Então, eu acho que era isso. Eu acho que o momento é positivo, sim. Só mais uma situação em relação à Lava Jato. Eu gostaria que você comentasse qual a sua opinião da Lava Jato, porque a gente tem uma grande divergência. Alguns acham que ela digamos assim, é tendenciosa, que o juiz Sérgio Moro é tendencioso, que são seletivas, né? Ele escolhe quem ele quer pegar, aliado a isso teve a questão do impeachment, que alguns falam que é golpe, outros falam que não, outros falam, está previsto constitucionalmente, foi uma situação política. De fato foi político porque o impeachment é político, né? Seria que você desse um apanhado geral sobre isso? Veja, a Lava Jato foi estabelecida no Paraná com juízes e promotores jovens, que eu não tenho a mínima, total certeza, mínima dúvida, que é um exemplo para outros juízes, né? O fato de ter hoje atingido diretamente quem estava no poder há tantos anos era óbvio, foi feito agora e pegou o Partido dos Trabalhadores em cheio, vamos dizer assim. E os outros, eu não acredito que vão se sair tão bem assim. Tem vários partidos envolvidos nesse sistema que foi instituído no país de corrupção, porque é um sistema tão organizado que pegou a maior empresa do país. Que tinha contabilidade, né? Veja, não é uma coisa do rico contra o pobre, não é. É uma questão de dinheiro público, de dinheiro desviado e que envolveu gente muito rica também, né, que estavam se beneficiando disso, sim, politicamente, dentro de um sistema corrupto, de compra de deputados, de compra de votos. Hoje foi preso o ministro Palocci e uma do que foi falado da prisão dele é que tem, inclusive, medidas provisórias beneficiadas e feitas para ajudar a empreiteira Odebrecht. Então,
não tem como. A Lava Jato é uma instituição hoje, virou realmente acho que o povo brasileiro está fora aqueles que estão sendo atingidos, que evidentemente não estão gostando disso. Eu acho que é um novo norte, não só para a questão da Lava Jato, que envolve esse caso, mas tantos outros que vão aparecer, porque a corrupção no país é endêmica, ela está em vários setores, não é só da classe política, ela envolve todos, inclusive o Poder Judiciário, né, que por muitas vezes deixou de agir. Aí surge um juiz no Paraná, por sorte do país e para azar deles, num processo que ele já tinha acompanhado, inclusive com delação premiada do doleiro, e o processo, como já era na mão do Sérgio Moro, foi retomado por ele. Então acho que ele estava na hora certa, no lugar certo, né? E o que aconteceu no país, a crise que nós estamos vivendo, acho que isso vai passar, mas é fundamental que retome-se a questão de credibilidade do governo. Imagine se não tivesse acontecido a Lava Jato, tudo estava assim, né? E os recursos que foram retirados da Petrobras e tantas outras, como tem outras empresas, tem o BNDES que vai aparecer aí. Sim. Isso para o país é muito ruim, mas o sistema está todo contaminado. Então eu vejo assim, o Poder Judiciário no país é fundamental e eu diria que é a célula-mãe de tudo isso. Porque ele é que tem que dizer o que é correto e o que não é correto. Aplicar a lei, e pelo que eu entendo, e eu acho que você entende muito mais, porque você é um advogado, o que o Sérgio Moro e o pessoal do Ministério Público estão dentro dos princípios dele, acho que cabe, na justiça cabe o recurso e faz parte do advogado. O que muita gente esquece é que o juiz Sérgio Moro ele dá a decisão, mas todas essas decisões dele é sujeito ao duplo grau de jurisdição, tem o Tribunal Regional Federal, o Supremo, o STJ. Mas o que eu quero dizer é que ele não está inventando uma lei, ele não está inventando uma legislação, ele está tendo, no critério que eles estão fazendo, na questão de corrupção, eles adotaram uma linha de conduta, mas dentro de uma legalidade, né, que cabe recurso, cabe defesa dentro do Estado democrático de direito, que eu acho que está sendo cumprido. Agora, o que eles estão sinalizando hoje, a Lava Jato sinalizou, eu acredito que isso vai tomar um rumo em outras esferas do Estado, porque surgirão outros juízes, outras pessoas que vão tomar as atitudes que tomaram, porque me desculpe, o Supremo Tribunal Federal, e aí porque recai sobre ele através de outra situação que ficou muito alertada para todos nós. Muita gente nunca ouviu falar em foro privilegiado, né? Hoje você fala foro privilegiado. O que é o foro privilegiado? O foro privilegiado foi criado lá atrás, na época da ditadura, e na Constituinte foi renovado e eu acho que piorado, porque deixou o crime comum, quer dizer, o cidadão que vira deputado, vira senador, ele passa a ser julgado por outro foro. Tem quem defenda, né? Mas os exemplos que são dados através da Lava Jato na questão do foro privilegiado são bem, para mim, muito nítidos. Tem 3 deputados federais que não foram eleitos, que eram deputados federais e por algum motivo, ou que já estavam com problema, estão presos aqui. 3 ou 4, não sei se o número é 3 ou 4, mas um deles o paranaense, André Vargas, e mais o Argolô e outro que eu não me lembro o nome. Será que eles cometeram muito mais delito do que os que estão soltos, porque são deputados e senadores? Eu não acredito. Eu acredito que eles estão presos, estão pagando por isso, e será que esses outros, na hora que estiverem presos, não muda a história? Porque hoje eles estão dentro de uma legalidade que a lei permite, esperando um julgamento no Supremo. Então essa serenidade que a Lava Jato deu nas prisões, que é uma novidade, ao meu ver, no país, porque nunca houve dessa forma. Quem está defendendo, eles, diz que estão cometendo erros enormes, mas o que a gente vê é que a justiça tem que ser para todos, independente de quem seja, né? E isso acho que é a primeira vez no país, sinceramente, eu, na minha idade, eu nunca vi
um processo tão forte assim relacionado a pessoas com poder que estão assim. Então, nós estamos virando a página, muita coisa, eu acho. São os dois lados, né? O foro privilegiado tem a vantagem de que é muito moroso o processo no Supremo, mas por outro lado, se ele for condenado ali, não tem mais saída, né? Mais saída. Agora, quem é condenado em primeiro grau, ele ainda tem... Esse é um aspecto, mas aí, analisando o que está acontecendo na prática, eu acho que aquelas pessoas querem mais ficar lá, numa situação privilegiada, e o Supremo tem todas as dificuldades que tem, são menos juízes e, querendo ou não, tem uma indicação política ali que pesa também. Eu acho que isso pesou bastante até agora. Mas como se tornou público e notório, a opinião pública está do lado, eu acho que a gente tem que rever a questão do foro privilegiado. Já tem, inclusive o senador Álvaro Dias é autor do projeto que está tramitando no Senado. Agora, não sei se esse Congresso vai avaliar isso, vai colocar para votar, porque já está pronto para votar. Né? Poderia ser colocado para votar o fim do foro privilegiado. Eu queria ver como ia ficar. Legal, vamos fazer um breve intervalo. Participe com a gente no WhatsApp 4196419231 ou então pela página no Facebook Liberdade de Expressão. Dentro de 1 minuto estaremos de volta.